Professor, e já que você mencionou o Tratado de Waitangi no Tetirite, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Porque eu estudei um pouquinho também para poder conversar, não só contigo, mas porque eu quero também, eu quero imergir na cultura como um todo, né? Eu não sou só uma brasileira que foi jogada no meio da Nova Zelândia, né? Eu quero fazer parte, né? Como eles falam. E uma coisa que eu achei interessante, por exemplo, né? Que o tratado foi feito às pressas, né? Não foi Hum, elaborado com cuidado, e aí na hora que aham, traduziram saíram coisas erradas, né? Que talvez para o Maori aquilo não soaria certinho. Então, a forma que eles queriam que soasse, sei lá, era de que eh, a pessoa, os Maoris teriam a proteção, né, contra outros que viriam tentar invadir a Nova Zelândia, mas em troca eles teriam que sempre vender as terras e etc. através da coroa, né? isso. Basicamente, em poucas palavras, o tratado seria esse. Mas na hora que foi traduzido, o que que acabou virando então? Pois é, isso é um debate histórico sobre a tradução tendo sido mal traduzida intencionalmente ou fruto dessa correria que você menciona. Mas eu não sou historiador do século XIX da Nova Zelândia, né? Mas o que eu entendo assim, que o tratado tem alguns artigos, né? Ele é bem curto, né? É bem simples de entender, mas tem duas traduções, a inglês e a Imperial Maori. E tem dois termos que são básicos, pelo que eu entendo, nessa tradução aí que os maoris dizem que foi mal traduzido, senão eles nunca teriam assinado, né? Um é o termo Tinoranga Tiratanga e o outro é o termo Kawanatanga. Em linhas gerais, pelo que eu entendo, é o seguinte: Kawanatanga é um termo que foi criado, ele não existia na língua maori, né? Que é um termo que foi traduzido como é, é, governança ou governorship, né? Então, os maoris, quando eles assinaram, eles achavam que eles estavam dando somente o direito da rainha, né, que era a Vitória, né, de governar seus súditos ingleses na Nova Zelândia. Só que na tradução inglesa está soberania, como se a rainha tivesse soberania sobre as terras. Soberania em Maori é Tinoranga Tiratanga. Eles nunca, segundo os maoris, teriam assinado dado Tinoranga Tiratanga, que seria o direito máximo dos chefes, né, dos Rangatira, por isso Tinoranga Tiratanga, para a rainha. Enfim, eles achavam que eles só estavam dando Kawanatanga para ela, que é a habilidade de governar os seus súditos, para basicamente tomar conta de um grupo que estava criando bagunça na atual Russell, né? Coroa Eka, eu acho que chamava na época. E o outro termo era esse, né? Na tradução deles tinha dizendo que eles tinham Tinoranga Tiratanga sobre as terras deles, e no inglês diz que eles têm ownership, alguma coisa assim, que não, que não é o mesmo termo como eles entendiam na língua deles. E esse é o debate que eles têm até hoje, né? E acho que o Maurício está mais equipado do que eu para debater sobre essas coisas legais, mas desde a década de 60 você tem um tribunal de Waitangi basicamente interpretando se a coroa infringiu aí o tratado, né? Essa parceria que deveria reconhecer para os maores a soberania deles sobre os territórios deles, né? Não somente a governança aí dos ingleses sobre os seus súditos, não sobre as terras maori. Eu acho fascinante, porque todo país, como historiador, né, eu não sou historiador da Nova Zelândia, mas como historiador em geral, todo país tem um mito de fundação, né? O Brasil foi esse encontro das três raças, os Estados Unidos é essa ideia de independência, enfim, todo país tem um mito fundador nacional, né? Como dizia Marilena Chauí lá da USP. Mas a Nova Zelândia é o único país que eu conheço que tem uma fundação que começa com erro linguístico. Eu nunca vi outro país no mundo que começa com loss in translation, com problema de línguas, né? De tradução. Eu brinco com meus colegas de trabalho assim que isso por si deveria tornar o ensino de línguas a coisa mais importante na Nova Zelândia, né? Para eles nunca mais viverem um problema como esse. Mas infelizmente línguas o ensino de línguas não é não é a prioridade nesse país.
Mas, enfim, é isso. Teve uma tradução que ninguém sabe até hoje se foi deliberada, se foi intencional ou se foi fruto de limitações, né? Porque as pessoas que traduziam não eram fluentes na língua, né? Foram ingleses ou fruto dessa pressão do tempo, que eles precisavam ter a assinatura de um mínimo de rangatiras, de chefes que estavam lá em cima, que já estavam meio de chateados de tanta espera. Então, foi essa combinação de fatores que gera esse começo que é atrapalhado e essencialmente baseado num erro de tradução, né? Eu não conheço outro país que começa assim.